Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a nossa aula de hoje é de língua portuguesa no livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos. Nós estudaremos hoje a atividade 5, do verbete ao folheto. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é um verbete? Que tipo de texto é esse? Nós já estudamos aqui no nosso livro alguns tipos de texto. Vocês conseguem se lembrar? Nós estudamos a história do Ganso de Ouro e da Chapeuzinho Vermelho, que é o gênero textual deles são histórias tradicionais infantis. Nós também estudamos o texto Um Apólogo do Machado de Assis, que qual é o gênero textual? Apólogo mesmo, um texto semelhante às fábulas. Nós estudamos nas aulas anteriores, o gênero textual entrevista, onde nós estudamos uma entrevista da Ruth Rocha e fizemos também uma entrevista. Agora nós vamos aprender um novo tipo de texto, chamado verbete. Que nome estranho, não é mesmo? Que tipo de texto é esse? Vamos lá? Então, verbete. Que tipo de texto é esse? Vocês já conheciam este termo? Eu fiz um slide para vocês com uma definição bem simples, tá bom? Elementos do gênero textual verbete. Toda vez que nós vamos estudar um tipo de texto, é importante que nós destaquemos as principais características desse tipo de texto, para que ele serve, onde ele é encontrado. Então, o verbete é um tipo de texto informativo, olha aqui na setinha, que serve para explicar o significado de uma palavra, de um fenômeno ou de um conceito. Então, este tipo de texto, ele vai nos dar o significado de uma palavra, de um termo, de um conceito. Tem por finalidade, para que serve? Para ser consultado para a compreensão de uma palavra, de um fenômeno ou de um conceito. Então, o verbete, ele serve para que nós o consultemos quando nós temos dúvidas sobre uma palavra, sobre o significado de um fenômeno, de um conceito. Onde nós encontramos o verbete? E aí, onde nós encontramos esse tipo de texto? Nos dicionários, nas enciclopédias e glossários. Quando nós lemos aquele texto, Um Apólogo, do Machado de Assis, que foi escrito numa linguagem mais antiga, no final de cada página do texto do Apólogo, aqui mesmo no nosso livro, tinha um monte de numerozinhos com as palavrinhas, palavras que são diferentes do nosso vocabulário atual, e vocês puderam ali compreender o significado daquelas palavras. E era o vocabulário do texto, e aquela explicação, cada palavrinha daquela, com a explicação na frente, é um verbete. Eu coloquei aqui alguns exemplos de livros onde vocês vão encontrar os verbetes. Essa enciclopédia infantil é muito legal, Brincando de Ler. É um dicionário para crianças. Aqui o livro que a maioria das pessoas conhecem, que é o dicionário, tem o dicionário Aurélio, tem outros também. Mas o verbete pode estar em livros muito interessantes, que são as enciclopédias. Olha aqui, ó, Larousse dos Gatos. Essa enciclopédia, ela vai falar de todos os tipos de gatos que existem, as raças, da onde eles são originários, como são criados, tem fotos de todos. E este livro, o gênero textual dele é verbete. Um outro livro muito bacaninha é o Dicionário de Humor Infantil, do Pedro Bloch. Se vocês tiverem de oportunidade, leiam, é muito bacana. Ele é cheio de palavras com definições infantis para elas. Temos aqui o Dicionário do Falar Pernambucano, também um livro de verbetes. O gênero textual verbete, quando a gente fala, é chato, é o dicionário, é só explicação de palavras, não, ele é muito necessário. O verbete é um tipo de texto que nos ajuda a escrever melhor. Nos dicionários, eles nos mostram a ortografia correta das palavras, a sua classificação gramatical, e existem muitos livros de verbetes interessantíssimos, que são as enciclopédias. Se você gosta de animais,
tem enciclopédia de cada tipo de animal, de plantas. Então, cada texto tem a sua finalidade. E a finalidade do verbete é explicar o significado de palavras, de conceitos e de fenômenos. Vamos voltar lá para o livro. Aqui, no finalzinho da página 52, vocês vão ter a explicação que eu dei ali no slide. Na página 53 e parte da página 54 é o texto propriamente dito, que foi o verbete que foi separado para que nós estudássemos, está no vídeo da aula anterior. Na aula de hoje, vocês vão responder estas perguntas. Letra A. Releia o verbete, sublinhando todas as palavras que você teve dificuldade para entender. Caso você tenha acesso à internet, seria interessante procurar pelos significados de cada uma delas. Vocês vão ler o texto de novo e vão circular as palavras que vocês não compreenderam e vão procurar o significado. Ficaria bacana você anotar no teu caderno de língua portuguesa, coloca a data que você está fazendo essa atividade, anota o título, verbete, texto coronavírus, palavras que eu não entendi. Copia ali as palavras, vai no dicionário ou pesquisa na internet o significado e coloca na frente. Isso vai enriquecer o seu vocabulário. Letra B. De onde o verbete foi retirado? No final do texto, a gente tem a indicação de onde saiu esse verbete, se ele veio de um livro, se ele veio da web, de uma revista ou de outra fonte. Letra C. Você acha que é uma fonte confiável? Porque esse texto que nós estamos estudando, o verbete do coronavírus, será que esta fonte é confiável? Será que ela tem informações seguras? Ou foi qualquer pessoa que escreveu sem nenhum conhecimento? Respondam aqui na C. A letra D, ela tem várias partes. A partir da leitura do verbete, complete a tabela. Aqui, você vai copiar, escrever as informações que você já sabia sobre o coronavírus. Próximo. Que você vai escrever as informações que você encontrou neste texto e que você não sabia sobre o coronavírus. Próximo. Informações que você considera importantes que a população saiba. Aqui, você pode tirar do próprio texto as informações importantes, e se tiver alguma informação, porque esse texto já tem aí algum tempinho que ele foi pesquisado, novas coisas foram descobertas nesse tempo. Você pode acrescentar aqui que informações é importante que a população saiba para que nós evitemos esta doença. E são esses até aqui, por hoje. Então, até a página 55 nessa aula. Vamos recapitular? O que nós estamos aprendendo? Qual o gênero textual? Como é o nome? Verbete. Muito bem. Para que ele serve? Isso, para explicar o significado de uma palavra, de um fenômeno, de um conceito. Onde eu encontro os verbetes? Eu encontro os verbetes nos gibis? História? Não. Eu encontro o verbete em histórias de contos de fada? Não. Onde que eu encontro os verbetes? Nos dicionários, nas enciclopédias e nos glossários. E ele é escrito com uma linguagem mais formal. Muito importante a gente saber para que serve cada tipo de texto. Nós temos vários tipos de texto e cada um deles tem a sua finalidade. Pois nós estamos aprendendo vários tipos de textos, onde nós os encontramos, para que eles servem. E no final de cada uma dessas atividades, nós estamos produzindo este tipo de texto. Na nossa próxima aula, nós vamos produzir um verbete. Caprichem nessa lição, aprendam bastante. Um beijo de todas as professoras dos quartos anos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!